Oi, pessoal! Estamos nós aqui de novo para mais uma live. Gostaria de convidar todos vocês que participem dessa live. Pode fazer pergunta, pode querer colocar mais alguma coisa, caso queira saber da nossa convidada. Nossa convidada já está entrando. Vou falar um pouquinho da escola e já eu vou convidá-la a participar com a gente. Bom, nós somos o Instituto Musicando, temos duas unidades, uma na Avenida Deputado Emílio Carlos, número 444, no bairro do Limão, na Zona Norte. E a nossa segunda unidade fica na Rua Fábia, número 508, na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo. Ultimamente, nós estamos com a escola fechada devido à pandemia, mas continuamos trabalhando online. Então, se você quer fazer um instrumento musical, a aula de algum instrumento musical, no final nós vamos passar nossos telefones e você pode entrar em contato com a gente. Tem gente já entrando para a gente conversar e já nós vamos nós vamos convidar a nossa, a Raquel Braga para poder conversar com a gente. Bom, a nossa escola oferece agora as aulas online, nós temos quase todos os instrumentos e professores qualificados para dar essa aula para vocês. Faz uma aula experimental para ver se você quer mesmo aprender qual instrumento, porque às vezes a gente quer aprender um instrumento e não sabe qual instrumento. Tem muita gente que chega lá na escola e fala assim, eu gostaria muito de aprender um instrumento, mas não sei qual. E isso realmente acontece. Porque a gente sabe que a música faz diferença na nossa vida e às vezes a pessoa procura música para isso. Tá bom? Então vamos lá, vamos chamar a nossa convidada para a gente não perder tempo e conversar bastante. Oi! Uhul! Deu certo! Deu certíssimo! Olha, você toda linda aí com esse fundo roxo. Ó, esse aqui, vou te mostrar para você ver. Esse aqui é meu fundo que eu faço as coisas da escola. A gente tem que se virar, né, Kel? Tem que se virar. Como você trabalha com música, todo esse tema colorido. E olha aqui o meu fundo. Mas seu fundo também é lindo. Faz pouco tempo que a história, a contação também entrou na minha vida de um jeito mais profissional. Nossa, eu tenho visto suas histórias, eu fico encantada. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu gosto de contar história, mas não é um dom meu. Então, Fabi, é interessante você dizer isso, porque eu não sei se é dom ou se com a prática a gente vai ficando mais esperto quando pega um livro ou estuda uma história, sabe? Eu acredito também que possa ser a prática, né? Por exemplo, quando você gosta, mas é o que eu falo, por exemplo, eu gosto de contar história, mas, por exemplo, eu gosto de contar histórias assim, né? A gente vai falar um pouquinho disso, pequenininha, quando eu vou cantar alguma coisa, entendeu? Então, isso, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da Raquel, quem é ela. Gente, a Raquel foi, assim, uma pessoa que apareceu na minha vida lá na IBAB, né, Kel? A gente fez muita coisa lá. Quando que você chegou lá, Raquel? Você lembra aí o ano? 2006. 2006, então. Então, desde 2006 a gente se conhece, né? Mas continuamos jovens, né, Fabi? Ainda somos jovens. Lógico. Olha aqui a pessoa. Ó, Joab. Aí, ó. Então, assim, e foi assim para mim foi um presente, porque assim, a Raquel foi muito engraçado, que você estava começando, né, Kel, nessa parte de musicalização, né? A Raquel sempre me procurava, a gente, né, eu já estava muito... Agora que eu tô assim, Raquel, agora eu sou gestora, não sou mais educadora musical. Eu falo assim, de coração, de peito aberto, de coração. Então, e aí foi muito legal, porque a gente aprendeu muita coisa junto, né? Vários cursos que a gente fez lá.
E foi muito legal mesmo. Mas, ó, a trajetória da Raquel, né, eu vou falar rapidinho, que aí depois, na hora que você for contar um pouquinho da sua história, você fala. Bom, hoje ela é pesquisadora na área de educação e cultura popular, que eu acho isso fantástico, eu acompanho algumas coisas que você faz. Eu falei assim, gente, a menina tá cada vez mais assim, né? Cultura popular total. Mas assim, super legal. E uma coisa legal que eu também te acompanhei bastante, que vou te falar que, assim, uma invejinha eu fiquei, foi quando você viajou para Tacna, é o nome? Sim, Tacna e Tacna, Arequipa, no né? Peru. É, então, vou te falar que eu fiquei com invejinha, tá? Ali eu fiquei. Porque, assim, eu tenho. Ó, eu vou te falar que ainda é um sonho que eu ainda vou realizar. É, eu brinco que eu estou falando hoje eu sou gestora, mas eu sou mesmo, eu trabalho muito com a gestão da escola do que da aula, né? Eu tive que dar aula agora na pandemia, porque assim, a gente tem que correr para todos os lados. Mas eu vou falar que assim, o meu sonho ainda é fazer alguma coisa na África, com Olha. musicalização. Uhum. Eu não perdi o sonho ainda. A questão mais, eu acho que assim, mais protelou, porque né, no ano de 2007 eu fiquei muito doente, então assim, era um ano que eu já estava traçando alguma coisa, aí eu perdi um pouquinho essa... Mas assim, mas eu ainda não perdi a vontade de fazer esse trabalho lá. Quem sabe a gente não faz alguma coisa junto, né? Vai ser um prazer, Né? A com gente junta certeza. as coisas que a gente sabe e tudo certo. Gente, ó, para mim foi assim um prazerzão a Raquel aceitar o convite, porque ela é uma pessoa que tem muito a agregar para a gente. Ó, já tem gente falando que vai junto com a gente. Vambora! Ó, então, vamos embora. Vamos fazer um bonde, vamos fazer um trabalho lá educacional lá, de música, Vamos, educação, né? Então, vamos gente, sim. olha, a Raquel, eu posso dizer para ela, apesar da gente, assim, não é que estamos afastadas, mas assim, a gente, cada um tem né, o seu ritmo diário. Mas assim, eu sempre estou acompanhando tudo que ela faz. É muito legal saber que, assim, da evolução, né, da carreira da Raquel. Então, assim, ó, parabéns por isso que aconteceu na sua vida e muito obrigada por essa amizade que a gente tem. Ah, Fabi, Beleza? eu que agradeço pelo convite, agradeço também quem já está entrando aí, separando esse tempo para caminhar com a gente, ouvir as nossas histórias e as canções que eu compartilharei por aqui. Muito obrigada. Obrigada a você. Então vamos começar. Conta um pouquinho, que eu sei que você conheceu a música muito novinha, né? Como é que foi isso? Vamos lá, eu sou filha de regente de coral. Meu pai, ele sempre abriu a nossa casa para ensaios de conjuntos masculinos, ele com a sua voz potente, grave. Então, desde os meus 4, 5 anos, esse ambiente musical começou a fazer parte da minha história e de um jeito muito consciente. Então, eu ficava ali próxima, no pé do piano, ouvindo aquelas vozes incríveis, aquela harmonia surreal. E logo em seguida, meu pai, percebendo que eu tinha alguma habilidade, me matriculou na aula de piano. Eu tive uma professora muito querida. E não parei mais. Eu tenho uma alegria de contar isso, Fabi, mas eu com 7, 8 anos tocava por Elise Original. E era uma coisa assim de outro mundo. Só que a gente que cresce nesse meio da igreja, às vezes a gente fica um pouco ilhado. A igreja é maravilhosa, né, Fá? Mas a gente deixa de experimentar alçar outros voos, porque a gente também tem uma crença de poder usar aquele nosso dom para aquele lugar, naquele tempo presente, né? Então, isso é algo assim que hoje, há uns anos atrás, eu corro atrás. Mas a minha história ela é permeada desse lugar da igreja, desse lugar de descobrir a voz que canta, de descobrir também o dom para o piano, e onde eu pude servir durante muito tempo da minha vida. E aí, olha que coisa curiosa.
eu fui para a educação por conta do meu pai também. Meu pai, ele me via brincando de escolinha e me via brincando de professora de piano. E quando chegou a hora de escolher uma profissão, ele sugeriu, filhota, eu acho que você tem alguma habilidade para o ensino. O que você acha? E eu fiz magistério, fiz pedagogia e a música, a licenciatura, ela veio depois. Mas nesse meio tempo, eu tive os meus aluninhos iniciantes de piano. Então eu tinha 14 anos e tinha as minhas alunas de 35 da igreja, 40 anos, que queriam aprender a tocar órgão. E eu, na maior cara de pau, né? Esse ser aqui, Raquel, dando aula e dando de, né, sou a professora. Mas foi muito rico, Fá, porque só fortaleceu esse lugar do ensino e da música em mim, né? Uhum. E a minha primeira experiência como professora foi num colégio cristão em São Miguel Paulista. Eu lembro que eu mandava muitos currículos e todas as escolas, mas você não tem experiência. E eu dizia, se você não me der a chance, eu vou continuar nesse lugar da não experiência. E esse colégio me aceitou. E foi lá a minha primeira experiência como compositora, porque imagina, isso 2005, a gente não tinha tanto repertório para criança como a gente tem hoje. Tinha repertório, mas era um pouco inacessível. Eu não sei que lugar você nasceu, Fá, mas eu venho da periferia. As coisas chegam ainda mais tarde por lá, entende? Então eu comecei a compor por falta de acesso a essas coisas também. E a minha primeira música, Fá, foi porque os meus alunos não conseguiam fazer fila. Crianças de 6 anos. E eu comecei a brincar com um ritmo mais ou menos assim. As professoras geralmente fazem isso, né? E as crianças me imitavam. Eu mudava para a cabeça. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E comecei. Fui pro teclado. Dá para ouvir, Fá? Dá. Fila, fila. 1, 2, 3 e já. Fila, fila, vamos já formar. Para poder ter aquela organização, porque era um bando de criança correndo. E aí eu pensei, caramba, deu certo isso. Será que eu acho que eu vou tentar outras coisas? E aí não parei mais. Não parei mais por conta desse lugar também de necessidade, de falta de acesso a outros materiais, né? A gente não tinha oferta como nós temos hoje. Sim, exatamente. É isso aí. Você falou essa história de chegar, né, do repertório chegar até a gente, e isso é bem verdade mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a minha história, né, eu já contei assim algumas vezes aqui, em outras lives, a minha história é mais ou menos parecida, mas assim, mas com um diferencial, porque minha mãe não queria que eu fosse professora de jeito nenhum. Mas eu já era professora, entendeu? Porque isso foi exatamente o que você falou. Isso a gente já começa na igreja, né, na salinha das crianças, ajudando, quando a gente é adolescente ainda. E aí eu falei com ela assim, olha, infelizmente eu vou ter que fazer magistério. Eu falei com ela, para a sua infelicidade, mas para a minha felicidade. E eu fiz magistério e já estudava música. Então, por exemplo, com 15 anos, eu comecei a fazer estágio e a primeira escola que eu fiz estágio, eu pude, por exemplo, ali fazer uma roda de música que nem existia musicalização nenhuma. Imagina, com 15 anos, hoje eu tenho 48. Há 33 anos atrás, fiz uma roda de música e comecei a cantar, porque a professora pediu, né, para a gente cantar. Comecei a cantar. E aquilo não era nada de, quer dizer, não tinha, né, a nomenclatura de educação musical, de musicalização, mas era. Né? E aí, eu sempre tive muita facilidade de compor música e de tirar a música do ouvido.
Então, todas as cantigas de roda eu sabia tocar, entendeu? Como qualquer outra música que você me Olha que falar, legal. toca essa, entendeu? Então, isso foi muito legal. Então, assim, minha história também começou assim, como a sua. E, assim, a gente vai, né, correndo atrás de outras coisas, e é muito legal isso. É muito legal. A gente, a respeito né, da escola, da diferença, né, que a gente costuma a ouvir por aí, uma pergunta que eu quero fazer com você, mas antes eu quero botar um parecer, por isso que eu até coloquei essa pergunta para eu fazer para você, é que é assim, a gente ouve muito por aí que, que as aulas de música, né, de educação musical, na escola de música e na escola secular tem que ser iguais. O que você acha disso? Qual é a diferença de uma para outra? Primeiro, eu penso que o ambiente da escola, a escola livre de música, ela tem uma outra intencionalidade. O pai que coloca o filho para fazer aula, ele espera que o filho toque um instrumento e desfrute daquele ambiente de maneira que ele aprenda um instrumento, mas também que ele cresça um ser humano com esse gosto musical, né? Que Uhum. desenvolva uma escuta, que aprenda sobre esse universo musical mais específico. Na escola, a música entra como um viés mais pedagógico. Então, se trabalha o corpo da criança, trabalha a escuta, só que o aluno não vai sair de lá um performance de um instrumento. No máximo que ele vai ter é uma boa memória e vai desenvolver um gosto musical. Isso depende de quem está à frente dessas aulas, né? Ele vai ter uma coordenação, porque se toca sim instrumentos, mas é no coletivo. A escola de música ela tem um trabalho individualizado, né? Então, ou seja, se aprende mais. É 1 hora só para aquele aluno. Na escola eu tenho 20, 25 para 40, 45 minutos de aula. Então a gente fica bastante nos temas do ano, né, nas datas comemorativas, e quando sobra tempo, o professor pode trabalhar alguns elementos da música, como ritmos, pulsação, né, ostinato, pegar um determinado compositor e propor um arranjo para a turma, apresentar fontes sonoras, né, trabalhar um pouco a voz desse aluno, mas é uma voz no meio de uma multidão. Tentar tirar o mínimo de afinação desse aluno, né? Encorajá-lo. E para isso se trabalha a escuta. Então, é Sim, basicamente essas duas diferenças, né? exatamente. E o porquê que eu falei isso com você? Eu vou dar um exemplo de mim nas aulas, como eu executo quando eu, né, faz tempo que eu não dou aula em escola, mas como eu fazia. Para mim, a aula de música na escola, escola secular, né, que não seja a escola de música, né, a escola de música livre, eu entendo como total aula pedagógica. Ponto. Então, o que eu executava lá era assim, se as aulas tinham 50, 40 minutos, eram os 40 minutos, eu cantava os 40 minutos com eles. Mas, por exemplo, informando por detrás algum conteúdo, né? Trabalhando algum conteúdo. Por quê? Porque, assim, as crianças não sabem cantar. As crianças não sabem conteúdo. Por exemplo, a gente, no próprio canto que eu fazia, eu trabalhava a lateralidade, trabalhava a audição deles, trabalhava o ritmo. Então, a minha forma é exatamente essa. Então, por que eu toquei nesse assunto? Né? Eu gosto porque, assim, você também já é experiente nisso também, então é um negócio legal porque, né, muita gente, para o pessoal entender que a escola não é lugar para você ficar ensinando conteúdo para menino, é para você participar com ele, é para você fazer ele fazer. Você, Fá, mas eu tô te
também. A gente não vai trabalhar tanto, por exemplo, figuras. A gente até vai apresentar, mas tudo de uma forma lúdica, sempre através de Sim, jogos. exatamente, é isso aí. Né? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto muito, até mesmo nos vídeos apresentados, assim, né, nada contra, eu acho que até porque você fazendo um vídeo, ok. Agora, só que eu fico pensando em alguns vídeos que eu vejo, será que essa pessoa dá aula dessa forma na escola dela? Porque, assim, eu sempre fiz essa diferenciação, entendeu? De escola de música e escola secular, que foi o que você falou dessa diferença, entendeu? Então, por isso que, assim, né, para entrar nisso aí. Mas, continuando esse assunto da escola, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho, né, das suas composições. E aí, eu tinha feito até um roteirinho aqui, mas aí você pode, né, se precisar entrar em alguma coisa, por que eu quero mostrar isso? Eu acho importante porque foi o que você falou, a gente tem falta de repertório. E uma das coisas que me incomoda muito, né, até nesses grupos de WhatsApp, eu participo porque, assim, eu preciso daquilo ali para poder. Eu falo assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Do pessoal chegar e falar assim, ai, gente, estou precisando de música de meio ambiente. Estou precisando de música de... Tenho aqui. Gente, senta com seus alunos e cria junto. Tá e compõe junto. Agora eu te ouço. Né? Só voltando, Fá, imagina que o que é possível se fazer em 40 minutos uma vez na semana também, esse professor da escola. Agora, o professor da escola de música tem todo um caminho tranquilo para desenvolver e propor atividades que vai fazer esse aluno crescer e aprender de fato algo relacionado àquele instrumento, ou se é para ele poder aprender a cantar, né? Ou seja, se tem tempo para isso. Mas eu, nessas minhas andanças, tanto em escola de música, e aqui eu quero deixar um beijo para a Amélia, que foi minha primeira experiência foi na escola dela, sem contar na minha casa, lá aos meus 14 anos. Esse lugar da escola, também eu acho que o bom professor, ele olha para o tempo que ele tem, ele olha para a quantidade de aulas que ele tem, e aí ele traça um caminho. Um caminho que pode ter parceria com a professora da sala, com as datas comemorativas, sim, mas o que é possível trabalhar em termos de música e de conceitos musicais nessa quantidade de aulas e de tempo. Ele, em 40 minutos, talvez ensine um conceitozinho que ele vai ter que repetir em 4 aulas. Mas se ele consegue estabelecer uma rotina, essa criança que entra na sala já sabe que ela precisa, a primeira coisa, sentar, ou que primeiro vai ter um relaxamento, e depois o professor vai vir com uma canção onde vai se explorar ou tocar uma fonte sonora, e depois vai ter um jogo em duplas, ou vai ter uma dança de roda, e depois é a música do tchau. Se estabeleceu ali uma rotina e vai ter aprendizado, e um aprendizado de qualidade dentro do que é possível. Não se compara uma com a outra, porque são 2 mundos diferentes, né? Com intencionalidades diferentes. Mas, falando em meio ambiente, lá foi a Raquel compor uma música para os piticos de 3 anos. As professoras do colégio onde eu trabalho, elas confiam muito em mim, eu penso, porque elas me fazem cada pedido, Fá, e esse pedido do meio ambiente veio dela. É assim. Já passei muito por isso. Já, né? Então, vamos lá. É uma ciranda, então as crianças aprenderam a se movimentar na roda. Aí, objetivos musicais. Cada uma entrou numa frase
E aí a gente trabalhou a memória também. Criança de 3 anos não tem, ela não alcança uma afinação, fica mais na voz falada, né? Verde que te quero, verde. Verde que te quero, verde. Sujeira no lixo, torneira fechada, separa lixo, não mistura nada. Ando a pé, cultivo um jardim, pra deixar bonito o mundo assim. Bonito o mundo assim. Bonito o mundo assim. Então, a gente trabalhou nas aulas como é que a gente cuida desse planeta. E as professoras de sala foram ensinando a importância de separar lixo. Então, se comprou várias lixeiras com cores diferentes no colégio, eles cultivaram um jardim. Então, tudo isso veio para a canção que foi construída de maneira coletiva. Eles iam me dizendo como é que a gente cuida do planeta, e aí surgiu a melodia, que eu preciso desses insights, assim, preciso pro piano porque tá vindo uma melodia, e aí nasce a música. Isso é muito legal. Tem mais uma de meio ambiente, que é de compostagem. Essa foi muito difícil, porque eu tive que pesquisar. A gente nunca quer, né? A gente quer que venha tudo pronto. Não, mas o professor é um eterno pesquisador. Eu tive que pesquisar e as crianças, claro, foram me dizendo que elas descobriram sobre esse processo de compostagem. Lá na escola, as crianças têm aula de culinária e a professora fez com eles uma composteira. Então, todo o restinho de lanche, casca de fruta, eles colocavam lá e viram todo o processo dessa transformação desses restinhos em vitamina para a terra, né? Então, é assim. Compostagem é a reciclagem do lixo orgânico. Compostagem é bom para o planeta, sim. Compostagem é a reciclagem do lixo orgânico. Compostagem é bom para o planeta, sim. Aí eu pergunto, resto de comida pode? Sim. Borra de café também? Sim. Cascas de legumes e frutas? Sim. E a casca do ovo pode também. Compostagem é a reciclagem do lixo orgânico. Compostagem é bom pra você e pra mim. É bom pra você e pra mim. É bom para o planeta, sim. Tarará. E aí tem que ter esse final meio Broadway, né? Tarará. Muito legal, muito bom. Muito boa a música. Ô, Kel, fala um pouquinho pra gente, como é que você prepara? A gente sabe que tem alguns modelinhos de roteiro para as aulas, lógico, mas cada um faz o seu. Como é que você prepara o seu roteiro de aula? Vamos lá. Tem que ter essa chegada. Então, como é que vai ser essa chegada? Com as crianças maiores, eu prezo pelo relaxamento. Então, a gente tem um tempo de respiração e de escuta. Ou eu canto alguma canção mais tranquila, ou eles já entram na sala com uma música clássica, por exemplo. E aí eu sempre uso o microfone, porque eu não gosto de competir. Eu tenho... lá no Colégio Vértice são só 14, 15 alunos por turma. A gente tem essa bênção. A gente vive isso. Então, mesmo assim, eu uso um microfone. Então, as crianças entram. Bom dia, boa tarde. Respira fundo, pode sentar.
Então, meu tom de voz já está numa frequência baixa, estou falando mais devagar para eles já entrarem nesse clima. Tudo que eu fizer, vocês vão fazer, e ali eu já começo um alongamento. Então, o corpo deles já chegaram e se prepararam para essa aula. Em seguida, tem um tempo de cantar, um tempo de canções. 2, 3, quando eu consigo. E nessa terceira, eu já tenho uma proposta rítmica. Então, eu apresento a fonte sonora do dia. Então, olha lá, chegada, canto, um tempo de canções. Eu prezo para não ter o acompanhamento musical primeiro. Se eu vejo que a turma não alcançou uma afinação, aí sim eu vou para o instrumento. Mas eu gosto desse tempo da gente se escutar, né? Aí tem a fonte sonora. Terminou a fonte sonora, quando eu tenho um elemento surpresa para a aula. Às vezes é uma história, às vezes é um vídeo, às vezes é um jogo, né? Tudo depende do meu planejamento, mas eu trabalho 4 aulas no mesmo tema. Então, no decorrer do ano, aí eu tenho um aprendizado, um progresso para se alcançar, Legal. né? Então, é mais ou menos isso. Eu tenho de 4 a 5 partes cada aula, mesmo que tenha uma música em cada parte. Mas tem uma rotina e eles já sabem o que esperar, porque isso também baixa a ansiedade deles. Sim, sim, é isso aí. Eu acho perfeito. Eu acho que, por exemplo, toda aula você tem que ter a rotina, né, para eles entenderem como funciona a aula, né? É o que eu sempre falo, até lá na escola mesmo, né, com as professoras, né, isso até dentro da escola de música, né, eu falo com elas, falo assim, olha, mesmo aqui, a gente precisa ter essa rotina, de entrar, de saber que a hora que tem que sentar, a hora que vai poder. Então, eu acho, é super importante isso mesmo, é muito legal. E se é criança pequena, Fá, a gente pode usar cartões. Por exemplo, você pode imprimir imagens da internet de crianças sentadas em círculo. É o nosso canto de entrada, precisa estar em círculo. Depois vem um instrumento, uma mão tocando um instrumento. Depois vem um livro, que pode ser a sonorização de uma história, ou a criação de uma história. Depois o ouvido, né? Então você pode estabelecer essa rotina, se é uma criança que não está alfabetizada ainda, dela olhar e já saber que parte que vem em seguida e o corpo dela já se preparar para aquilo, né? Ao invés de você pedir ou de avisar, elas já conseguem acompanhar. Depois eu vou tirar uma foto de um livro que eu fiz, grande, de contar histórias. Ah, Você vai quero, gostar. Você vai gostar. quero. Bom, olha só. Eu queria agora que a gente cantasse um pouco e que você fizesse mais ou menos como se fosse uma rotina. O que você fosse fazer na sua aula. Olha, gente, Com eu essa. queria falar que essa é uma pegadinha, viu? Ela não me preparou para isso. Ah, Fabi é não, preparei fogo. sim. Ó, Não me preparei sim. preparou. Está escrito aqui. É a prova de fogo. Eu faria assim. Você tá chegando, né? Bom dia, podem sentar. Vocês estão bem? Já vai cheirando a flor e soprando a vela até eles chegarem. E tô tocando aqui. Bom dia. Todo mundo me escuta? Muito bem. Esfrega uma mãozinha na outra e eu direi uma palavra mágica. As mãos serão 2 tartarugas que passearão pelo nosso corpo, começando do topo da cabeça até o dedão do pé. Quero ver quem consegue se alongar. Vai lá, Fabi, esfrega uma mãozinha na outra. E aí eu vou cantar uma canção e as suas mãos vão fazer massagem em você, cada um fazendo no seu corpo. Tartaruga anda devagar. Isso, um carinho bem gostoso. Sossegada, não tem pressa, anda devagar. Cheira uma flor imaginária.
descansar. E sopra a vela de aniversário. Vamos cantar a música para começar de verdade a nossa aula? Essa é outra que eu fiz. E eles se balançam. É o ritmo da valsa. Já vai começar a nossa aula de música. Oi, Fabi. Oi, Raquel. Como vão vocês? Aí a Fabi vai responder: tudo bem. Responde, Tudo bem, por favor. Passamos disso. Hoje eu tenho um grande desafio para vocês. Nós iremos confeccionar um chocalho. Eu tenho aqui vários objetos que eu aproveitei do lixo. São objetos que podem ser reciclados, mas que a gente também pode transformar em novos objetos. A gente pode dar novas funções. E aí eu confeccionaria com eles. Já deixaria pré-pronto, dependendo da faixa etária deles. E depois, agora, a gente vai colocar em prática. Você tem algum objeto aí, Fabi, perto de você? Colher? Tem. Tem? Colher, não. Eu tenho um O que aqui, você tiver peraí. aí? Minha família tá em peso aí, ó. Beijo pro meu primo, beijo pra minha prima. Por isso que é bom ter família que apoia. Ó, Fabi! Por acaso é uma lata de batatinha, Fabi? Só comida saudável nessa quarentena, né? Não é minha, não. É só Mateus. Coloquei milho dentro da minha. Eu coloquei arroz. Era uma vez, Fabi, um burrinho chamado João Marcelo. Quem deu esse nome para esse burrinho foi o meu aluno de 3 anos, o Lucas. E ele disse que o burrinho estava caminhando pela estrada, carregando na carroça um monte de mostarda. O burrinho caminhava para ensinar como a gente vai tocar. O burrinho João Marcelo vai. Sabe esse ritmo que eu fiz com a boca, Fabi? Será que você consegue tocar aí? O vídeo cortou. Eu fiz assim, ó. Isso é super possível para criança pequena fazer. Ou a gente faz no chão, porque no ar exige muito dela esse movimento, ela ainda não tem. Então, bater deixa o movimento aqui mais firme. Então, eu canto daqui, mesmo que não saia som, você faz daí. O burrinho João Marcelo vai andando pela estrada, carregando na carroça um montão de mostarda. Oh, cansei! E chegou! Essa seria uma outra atividade. Mas agora, que tal ouvir uma história, hein? Vocês gostam de história? A Fabi Sim. gosta de história? Ah, mas eu quero saber se a Fabi sabe o nome dos bichos que eu apresentarei e se a Fabi sabe reproduzir os sons desses bichos. Vou pegar, peraí. Para cada bicho que eu apresentar aqui, eu cantarei uma canção. Ao final da história, vocês cantam junto comigo. Pão, pão, pão é de leite, é de pão. Sapatinho branco, meinha de algodão. Bala, bala, rei, serei.
Que bicho é esse, Fabi? Uma vaca. Como ela Ou um canta, boi. Fabi? Como ela canta? Eu, Uh. eu não corto a criança, eu não corrijo, a não ser que ela fale assim, ah, é um cachorro. É uma vaca e como a vaca canta, Fabi? Uh. Olha, Fabi, só se é a vaca de São Paulo, porque no interior a vaca canta assim, ó. Ah. E aí eu vou apresentando cada bicho para eles irem dizendo para mim. Se são crianças maiores, a gente pode tirar os sons dos objetos que eu disponibilizar, sons que se aproximem de alguns bichos que sejam possíveis. Está cheio de vídeo na internet, por exemplo, de violinistas tocando e imitando o som do boi, fazendo outros sons de outros bichos a partir dos instrumentos. Então, eu lançaria esse desafio. Poderia usar a voz, mas não imitar o som do bicho de fato, né? Vaca. Não, que som que eu posso tirar se de repente eu tenho um violino na minha sala e a criança ali explora com a minha orientação para a gente poder ter essa pesquisa, né? Ou Sim. se são sons do cotidiano, por exemplo. Então eu lançaria um desafio desse. E aí eu caminharia para o final, porque lá no colégio a gente só tem 30 minutos de aula. Então eu diria, agora formem duplas. E nós iremos cantar a canção do tchau. Primeiro eu quero agradecer, porque vocês foram ótimos na aula de hoje. Muito obrigada. Quando a gente se concentra, quando a gente participa, a aula é super legal, divertida. O tempo passa, a gente nem percebe. Dizer para a criança que ela foi bem também é pedagógico. É muito importante. Fundamental, né? Às vezes a gente fica no papel de só sinalizar o que não está certo. Então a gente sempre reforça o negativo. O mundo já está muito assim, né? A gente precisa aflorar as coisas boas. Não, então, e é muito importante, né? Sim. Aí em dupla as crianças fariam esse jogo de mão com essa canção de tchau que eu compus, especialmente para elas também, que é assim. Tchau, tchau, tchau. Nossa aula terminou. Tchau, tchau, tchau. Um abraço. Dá um abraço no amigo. E acabou. Mas tem uma música que eu compus, sabe? Que essa... Eu preciso contar essa experiência. Tá cheio de professor aí, talvez professor do ensino regular, né? Eu acredito. De eu acompanhar aqui. Teve um tempo, para as crianças de 3 anos, que eu comecei a contar histórias que elas já conheciam, porque chegaram na escola, ambiente estranho, então eu trouxe histórias que provavelmente o pai e a mãe contam em casa. Chapeuzinho Vermelho, Cinderela. E a Chapeuzinho Vermelho, gente, o lobo é um entrave, né? O lobo é um bicho papão que as crianças morrem de medo. E ali nasceu uma canção por conta disso. E criança, que às vezes, quando eu chegava com um livro, ela sentava lá na outra ponta da sala, com medo. Depois dessa canção, ela já ficava aqui na cara do livro, gritando com o lobo mau. E a canção é assim. Ah, essa eu adoro. Era uma vez um menino e uma menina que tinham medo de lobo mau. Quando passeavam na floresta, olhavam para um lado, olhavam para o outro, só para ver se tinha lobo mau. Aí, esse menino e essa menina andaram, 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 mas num belo dia encontraram. O lobo na floresta tinha cara de mal, orelhas, pata, boca muito grande. E o menino e a menina disseram com coragem para o lobo: eu não tenho medo de você!
o menino e a menina gritando com ele. Sabe o que o lobo fez? Sabia o que o lobo fez? Não. Correu. O lobo correu, correu. O lobo correu, correu. Parará. Correu de medo, Fabi. Espera que tem uma surpresa. Tem uma surpresa. Pessoal aí de casa, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês estão gostando? Faz sentido tudo isso que... Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu vou te mandar essa música, então. Ele tá de boa. Eu preciso de um desse. Não tô acreditando. Só faltou do outro lado o caçador! Aí sim. Sensacional. Sensacional, né? Sensacional. Eu quero essa música. Vou mandar. Essa é sucesso. E tinha mãe que mandou e-mail pro colégio. Eu queria o CD da canção do Lobo Mal. Porque meu filho fica cantando a música do Lobo Mal. Quem é o grupo? É palavra cantada? Primeiro que eu me achei, né? Não é palavra cantada, é a Raquel. Tem uma pergunta aí, Fabi. Tem, aqui, ó. Peraí. Opa. Gostaria de saber se vocês estão dando aula online e como tem feito a questão toda do áudio. Vou falar Quer falar do meu lugar. primeiro? Vou falar. Então, tem duas coisas acontecendo na minha vida hoje. As aulas do colégio, que são vídeos que nós gravamos, mas as professoras têm feito lives, e são lives apenas de 30 minutos, 3 vezes na semana. E aí tem um desafio. O que é possível fazer com a criança sentada do outro lado? Não dá para cantar ao mesmo tempo, porque tem a questão do delay. Mesmo que você use um computador com cabo plugado, que diminui bastante, não é possível cantar junto. Mas o que é possível fazer? Eu canto daqui e a criança repete depois. Ou eu canto daqui e a criança faz o movimento daí. Ela dança. Ou a gente usa um tecido. Tem uma canção que é sucesso, Fabi, do Chauã. Chauã é um grande amigo, a Lagarta Comilona. Eu sei. Conhece, né? E aí eu cantava daqui, a criança com lencinho, porque eu faço ela com lencinho, do outro lado, acompanhando os movimentos. Eu também gravo vídeos com áudios das canções, porque daí a criança em casa, com a mãe e com o pai, escuta com fone de ouvido às vezes, e às vezes não, mas aí tá no silêncio da casa, a gente não tá ao vivo, é uma outra qualidade de som. Então, a gente tem que pensar o que é possível fazer nessas condições. Porque se eu já proponho alguma coisa para levantar, eu já estou criando mais um obstáculo. Então, de repente, em 30 minutos, pode ter movimento, mas eu tenho que pensar nesse quadrado aqui. Sim. A não ser que eu lance, olha, agora a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu canto daqui, eu vou colocar um áudio. Pelo Zoom é possível compartilhar a tela, né? E a gente tem o áudio bacana. E aí tudo que eu fizer você faz daí, mas eu não tô cantando. Aí é o áudio comum para nós dois. Então, o que eu tenho feito é me adaptado e não chorar do leite derramado. Ah, meu Deus, e agora? Não, eu tô assim. O que dá para fazer? Deu certo. Eu sempre avalio no final também com as crianças. Ouviu bem, não ouviu bem? E aí ter plano A, B e C. Então, não deu certo no Zoom, vai pro Google Meet. Não deu certo no Google Meet, grava o vídeo. Agora, se é aluno particular, pode fazer pelo WhatsApp, né? O que eu tenho feito é o seguinte, por exemplo, nas aulas de musicalização, eu tenho gravado vídeos também, que aí eu vou diversificando. E aí a outra coisa que eu tenho feito é assim, eu gravo já o áudio pronto, a minha voz, o áudio pronto, envio antes da aula
para a mãe ficar pronta. E quando a gente inicia a aula, ela vai colocando no áudio que eu quero, e aí a gente canta junto. Bom, bacana, é uma saída muito boa. É isso. E assim, dá super certo, porque eles estão ficando com as músicas para eles, que eles não tinham, né? E aí podem escutar durante a semana. E na hora da aula, o sonzinho tá bonitinho para eles estar lá, entendeu? Então eu tenho Agora, feito isso. foi a Paulinha que perguntou, né, Fá? Foi a Foi. Paulinha? Aham. Paulinho, uma coisa importante é você estabelecer com os pais alguns combinados. Então, por exemplo, se tem essa aula que é uma vez por semana, que lugar que vai acontecer essa aula? Tem outras, tá tendo barulho na cozinha, tá num quarto que tem várias paredes e portas e aí o sinal vai cair. Então, o pai precisa se certificar de que a criança vai estar num ambiente tranquilo e que tenha um sinal razoável para não cair. Muito importante. Porque já é muito difícil para a criança pequena ficar ali sentada, parada, porque a criança é movimento. E ela conhece Sim. o mundo através desse movimento. Então, ela é pesquisadora, ela tem que levantar, ela vai pular, ela vai andar, ela vai rodar, ela vai sair a hora que ela quer e voltar a hora que ela quer, porque ela é autônoma, né? E está conquistando mais esse espaço dela no mundo. Então, a gente precisa levar tudo isso em conta. De repente, Isso. você diminuir esse tempo e faça 2 vezes na semana em vez de uma. Ou faça uma vez 30 minutos e grave vídeos para compor o restante do seu combinado com o pai, né? E é importante esse combinado, porque, por exemplo, até quando você for usar algum material, né, naquela aula, já precisa estar ali na aula, né? Para não perder tempo, para a criança não se desligar com outra coisa e não conseguir. Muito legal Sim. isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Né? Mais alguma? Mais Eu algumas? queria. Ó, nós temos ainda 8 minutos. Mas Nossa, eu tudo isso? tudo isso. Eu queria que você cantasse para mim a música da Raíssa e, Ah, eu e vou a contar a história história. dela. Era uma vez uma menina chamada Raíssa. Raíssa por qualquer motivo. Se ir embora da casa da avó, não quero ir embora, mãe. Se ir embora da casa da tia, não quero ir embora, mãe. E lá se começava a chuva de birra. Até que um dia, a tia da Raíssa, que é cheia de criar coisas mirabolantes, entregou para a menina uma caixinha e disse assim: Raíssa, você tem chorado tanto que é capaz de qualquer dia você chorar e não sair nada. Então agora, quando você chorar, chore dentro dessa caixinha. Guarde numa gaveta. E se um dia você precisar, suas lágrimas dadas lá. E a Raíssa fez isso mesmo. Só que chegou um tempo na vida da Raíssa de tanto abrir a gaveta, abrir a caixinha, chorar, fecha a caixinha, guarda na gaveta, fecha a gaveta, abre a caixinha. A Raíssa, que ela estava perdendo muito tempo e perdendo tempo de brincadeira e de muita diversão. Aí ela chegou para ti e disse: eu já entendi. Porque não dá para guardar lágrimas, mas você queria que eu parasse de chorar à toa. E depois desse dia em diante, Fabi, a Raíssa só motivos verdadeiros. E por enquanto a Raíssa só tinha motivos para sorrir. Chorava quando arrumava um machucado, né? Ou quando se entristecia por ter brigado com alguma amiga, mas choro de birra, nunca mais. Essa é a história bem resumida e ela é verdadeira. Essa Raíssa existe, é a minha sobrinha e choradeira, gente, sem fim. Sem fim, gente. E a música é assim. Vou tocar aqui no teclado que acho que vai ficar mais audível. Raíssa, menina,
levada, amiga, sobrinha da tia Raquel, do tio Joab. Ela gosta de cantar e brincar, muito agitada e curiosa, sempre inventa, também apronta, ajuda o papai, a mamãe, a vovó, a irmã e quem mais precisa. Ajuda o papai, a mamãe, a vovó, a irmã e quem mais precisa. Porque essa Raíssa tem um coração tão gigante. Muito legal, muito legal. Muito legal. Kel, ai, nossa live tá acabando. Ó, mas vou falar aqui escondidinho pra você. O pessoal vai brigar comigo, mas eu vou falar escondido. Depois que acabar a live, eu vou te chamar rapidinho no zap pra te mostrar 3 bonecas que eu tenho igual a ela. Ai, uhul! Eu fico com pena. Será que o pessoal quer ver também? Qualquer coisa eu ligo outra live. Eu acho que eles querem, hein? Vocês querem, Eu pessoal? acho melhor, né? Então, ó, pessoal, é assim. Quem quiser ver as bonecas depois da live, eu vou de novo acionar outra live assim que acabar, vou mostrar. Bom, então deixa eu terminar. Eu queria agradecer a Raquel mais uma vez por ter participado. Olha, foi sensacional. A experiência que a Raquel tem é assim, ao concurso, muito legal. Queria agradecer a todo mundo que participou dessa live. Eu espero que tenham não aprendido, mas dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês aqui. E eu vou deixar você dar o último recado, Kel. Eu quero encorajar você, que é pai e mãe. Quero encorajar você a incluir momentos com música em casa. Não pense que o fato de não ter tanto conhecimento é um empecilho. O que mais importa é você separar esse tempo e criar momentos com música, porque a música ela cria relações cheias de afeto. Então isso vai perpetuar na história do teu filho. Se você é professor de escola de música, uma coisa importante que eu aprendi, a gente primeiro caminha com as ideias dos outros, mas depois a gente tem a capacidade de caminhar com as nossas próprias ideias. Então não tenha medo de inventar, não tenha medo de experimentar. Você é muito capaz. Todos nós temos um artista adormecido e conforme a gente vai criando coragem para inovar na nossa prática, esse artista vai despertando. E quando a gente vê, a gente está fazendo coisas tão extraordinárias quanto os educadores que a gente conhece e admira. Então, o que eu ia dizer para vocês, escutem muitas músicas, não tenham preconceitos, ouçam bastante outros educadores que já estão mais à frente, priorize pessoas com bastante experiência. Tenho aqui alguns nomes para indicar: Eni Parejo, a Josete Feres, a própria Teca Alencar. Depois escute essa geração mais nova, tem o Estevão, né? Tem a Cris Barulins, tem o Chauã. Tem muita gente bacana que primeiro olhou para esses mais velhos, se inspirou, andou com as ideias deles e agora estão construindo uma narrativa própria. Eu e você também temos essas condições. Então a minha palavra é de encorajamento. E Fabi, muito obrigada pela oportunidade de, nesse pouquinho de tempo, mostrar um pouquinho do que eu feito e das coisas que eu construí por conta desse contato com os pequenos. Muito bom, muito legal. Beleza. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. E, ó, quem quiser ver as 3 bonecas que eu vou mostrar agora, fique por aí, que eu vou derrubar essa e vou ligar a outra, tá bom? Até mais. 28 segundos. Tá. Tá acabando. Obrigada, gente. Beijo. Beijo.